Silva e eu sou orientando do professor Jair Jesus. Bom, o surf, além de ser um esporte, ele também é uma prática cultural e está dependendo de fatores ambientais por estar no mar. E a compreensão desses fatores é algo essencial para a melhor prática de segurança no mar. E qual é o problema? O meu problema é a compreensão desses dados, que muitas vezes são complexos, e o uso prático desses dados no dia a dia do surf em específico. E aí esses autores eles vão dizer que tanto a população em geral, quanto praticantes já de esportes aquáticos, ainda assim eles têm dificuldades em captar essas informações e aplicar no seu dia a dia. E o que acontece com as plataformas atuais? As plataformas atuais, elas apresentam esses dados somente em formatos de gráficos e não se atualizam. E por isso, visto esse problema da captação desses dados, há necessidade de plataformas que atendam melhor os usuários a fim de melhorar a compreensão deles e a prática utilizando esses dados. Como questão anterior, eu fiz essa pergunta de como a aplicação web pode facilitar a compreensão de previsões meteorológicas e oceânicas por surfistas de diferentes níveis de experiência. Como objetivo geral do trabalho, definiu-se desenvolver uma aplicação web que torne acessíveis os dados técnicos de previsões climáticas e oceânicas voltadas à prática do surf, em específico com o público-alvo de surfistas de estelamares. E aí, especificamente, por identificar essas principais dificuldades que são enfrentadas pelos surfistas na leitura das previsões, integrar os dados de APIs, tanto climáticas quanto oceanográficas, desenvolver um sistema objetivo e responsivo que vai utilizar a inteligência artificial para responder os usuários e explicar melhor esses dados, por fim, avaliar a solução com o público-alvo que são os surfistas da Baía de Estelamares. Pensando nisso, tem a própria solução, foi o Explica Surf. O diferencial do sistema está em utilizar a inteligência artificial como um auxílio na apresentação dos dados. Então, esse é o diferencial. O diferencial é que ele pega essa inteligência artificial e usa ela para melhor mostrar os dados para o usuário, de forma personalizada, pegando os dados do perfil do usuário, promovendo mais segurança para o usuário conseguir compreender mais os dados e aplicar eles melhor no dia a dia, e inclusão por definir, mudar essa explicação dos dados pelo perfil do usuário baseado no nível de surf dele. Então, se o cara é iniciante, os dados vão sair de uma forma diferente, a explicação vai ser diferente. E se for intermediário, vai diferente também, e avançado também. Aqui está uma tabela dos trabalhos relacionados. Eu procurei sites de previsões, então tem dois sites de previsões global e nacional, que é o Surfline, que é global, e o Surfguru, que é nacional, e o meu, que é local, está mais. Essa tabela toda vai dizer o seguinte: essas duas plataformas, elas apresentam gráficos dos dados, etc., mas elas não se preocupam em personalizar esses dados para o usuário, isso entrega da mesma forma, e não se preocupam em adaptar esses dados para o perfil do usuário baseado no nível dele. E o meu sim, além dos gráficos também tem também os serviços interpretativos, que é a explicação. Um referencial teórico eu mandei nessa categoria de pesquisa que foi surf e o aprendizado do oceano. Então, esses autores vão dizer que é muito mais do que só entender os dados do oceano, você tem que saber entender e conseguir aplicar eles na prática. A outra categoria foi a previsão oceânica, então eu procurei ver o que tinha na área e descobri que as previsões elas utilizam modelos numéricos para captar os dados. E isso tem bastante tecnologia avançada, mas não tem ainda muitas tecnologias na integração desses dados com o usuário. Isso ainda tem um desafio e esse a proposta do projeto de melhorar a compreensão. Outra categoria foi inteligência artificial, então eu procurei saber o que tinha na área. Existe inteligência artificial aplicada à previsão de ondas e marés, mas é só na captação dos dados, não tem nenhum tipo de uso de inteligência artificial na previsão para explicar melhor os dados para o usuário. E isso mostra o desafio dessa aplicação que eu tinha falado antes, em cuidado do usuário. E por fim, baseando na aplicação web, para envolver conceitos na hora de criar um novo site. A metodologia é uma pesquisa do tipo aplicada, que responde a um problema real de interpretação de previsões com a solução real também, que é a plataforma.
exploratório, porque vai chegar uma interseção entre o SUF e a como forma de explicação, que é algo novo. Qualitativa, por focar também nas percepções e na compreensão do usuário, mas também na prática dele, do dia a dia, a percepção dele ao usar a plataforma. E quantitativa também pelos métodos numéricos que utiliza os dados. As etapas do processo foram a revisão teórica e análise das plataformas, o desenvolvimento interativo com a construção incremental da plataforma, princípio de feedback e refinamento. Por último, testes da aplicação, tanto funcionais quanto os testes do usuário. E, por fim, a avaliação de todos esses testes, fazendo uma análise. No desenvolvimento do sistema, eu trouxe esse diagrama, dizendo que o usuário ele vai acessar o front-end, né, que é a tela, e aí, conforme a tela vai fazer uma requisição no back-end, vai pegar os dados, e esses dados vão vir tanto das APIs de clima e tempo, que é OpenMeteor e OpenWeather, quanto da API da maré e os dados oceânicos, do WorldTides, e também a API do Gemini, que é a da IA, que vai fazer a explicação. E isso está tudo também conectado com o banco de dados para pegar o perfil do usuário da Supabase e o Redis como cache para otimizar o sistema. Como eu falei, o back-end ele vai pegar e integrar todos esses dados dessas APIs de ondas, vento, clima e maré, vai processar todos esses dados e ajustar eles de forma específica para a Stella Maris, para o local de avaliação, fazendo alguns cálculos. E ele vai centralizar isso tudo em algumas funções que vão ser utilizadas tanto pelo front-end na hora de construir os gráficos, tanto na IA, que vai fazer a explicação. Então, tem algumas funções, por exemplo, tem a função do dia específico. Então, quando ele escolhe o dia de hoje na explicação, a IA já vai saber que vai pegar só esses dados de hoje. Aqui está um exemplo da explicação. Então, ela foi estruturada com prompt, e aí ela vai fazer uma web saudação para o surfista, nesse caso, o surfista aqui sou eu. E aí ele vai dizer minha base, que é a forma que eu subo na prancha. Isso vai modificar para que lado eu vou ficar de frente, para a onda, para que lado eu vou ficar de costas, isso vai interferir no meu surf. Ele vai fazer uma análise geral do mar, nesse caso, ele vai fazer uma análise geral do mar, falando na linguagem do surfista. Então ele vai falar que tem, por exemplo, nesse exemplo, meio a meio metrão, com um período de 5 segundos, e aí ele vai falar sobre todos os outros dados, a energia, o vento, e como esses dados vão ser influenciados, vão influenciar o mar, e como ele vai ser influenciado na hora de surfar. E aí ele vai fazer um impacto para o surfista do nível avançado, porque no caso o objeto aqui fui eu, e aí ele vai dizer se, por exemplo, está muito grande, se está muito pequeno, etc., e como isso vai me afetar com o surfista avançado. Fazer uma recomendação final, se vale a pena ou não entrar no mar, segurança das observações, então falar, por exemplo, essa correnteza está muito forte, puxando para que lado, e etc. E por fim ele vai falar mais ou menos como é que o mar vai se manter ao longo do dia escolhido. Aqui está um dos dois gráficos. O primeiro foi de altura e período das ondas, e o segundo gráfico é o da maré, indicando o ápice e o vale da maré. O outro gráfico foi a velocidade de vento, e por fim o gráfico de chance de chuva e cobertura de nuvens. Aqui está o vídeo da explicação. Todos nós queremos que não fazer. Bom, aqui é a primeira tela. Se você não tem login, você vai fazer o seu cadastro, onde você vai colocar seu nome, seu nível de surf, se você é iniciante, intermediário ou avançado, sua posição, se você for com o pé esquerdo atrás ou com o direito, como eu tinha falado antes, tempo de experiência, então há quantos anos você surfa, e-mail, senha, e aí com o seu login você já pode fazer cadastro, onde você chega na home, você pode ver seu perfil e alterar suas informações do seu perfil e salvar também. E abaixo você vê o primeiro card, que é o card de condições do tempo. Então são dados fixos que são jogados para você ali, de hoje, de amanhã e depois de amanhã, meio que um resumo dos dados. E aí tem os gráficos, né? Gráfico da maré, você pode passar o mouse aqui vendo dia por dia, a altura e período das ondas também, você pode fazer isso, vento e superfície e o tempo. E aí eu vou gerar uma explicação do nível avançado para amanhã. Aí
aqui ele gerou a explicação, como eu tinha falado antes, então a estrutura, e eu coloquei também um botão para você poder ouvir a explicação. Análise geral, olá, bem-vindo a vídeo de cima. Aí vai fazer esse áudio aí. Bom, eu fiz alguns testes funcionais, teste da API, para ver se estava pegando as APIs corretas, se os dados estavam exatamente aparecendo do jeito que era. Teste de front-end, login, perfil, teste de consistência para ver se todos os cálculos que eram feitos no back-end estavam sendo feitos da maneira correta. Teste de estresse com Redis, então esse gráfico vai mostrar que o back-end, depois de ter usado a utilização, respondeu entre 1 segundo e 2. Mantendo a estabilidade, porque eu estava demorando só 15 segundos, 30 segundos a cada chamada. E aí também agora o teste final do usuário. Eu peguei algumas perguntas, tanto fechadas quanto abertas, descritas na metodologia. E aí 100% das pessoas concordaram em participar da pesquisa, onde a maioria foi de nível intermediário. E eles indicaram também a maioria que a interface da plataforma foi fácil de usar. Que diz que, por exemplo, a maioria da parte do meu grupo de estudo não está no nível avançado do SUP e também, consequentemente, no grupo de conhecimento avançado do MAP. Outras perguntas fechadas foram sobre a explicação gerada pelo OEA, se estava clara e compreensível, e se a explicação também estava em correspondência com as condições do MAP, e o quanto essa explicação agregou no conhecimento das pessoas do MAP. A grande maioria acabou dizendo que a explicação estava clara, compreensível, a explicação estava com as condições do MAP e a explicação atual agregou bastante no caso do nível 5 no conhecimento. Aí eu fui a primeira pergunta aberta, que explique nas suas palavras a experiência de utilizar a explicação personalizada do MAP de Stella para sofistas. Uma das respostas foi: nem sempre apenas os gráficos de previsões são suficientes, os textos de explicação são mais eficientes, comprovando o meu pouco na introdução. Outra pergunta aberta também foi para relatar uma queda na prática do SUP depois de ter usado o uso da plataforma e explicar como é que foi útil. Uma das respostas foi: para mim, a principal diferença da minha queda de SUP depois de usar foi já ter uma ideia se vai ter ondas mais para a direita ou mais para a esquerda e para que lado a correnteza já está provavelmente puxando, garantindo mais segurança da pessoa. E outra resposta foi útil, pois eu consegui verificar como mais estava naquele dia e após as condições baterem com o meu nível de SUP. A queda foi extraordinária, consegui pegar alta, isso em 2 ondas. Concluindo, eu consegui confirmar o objetivo específico, o objetivo geral de desenvolver uma plataforma que utilizasse a inteligência artificial para responder e explicar melhor os conceitos do oceano para os usuários. E os dados coletados vão demonstrar que os usuários conseguiram entender melhor o mar, então o objetivo foi concluído. E a inteligência artificial, que foi o diferencial no meu projeto, se mostrou útil e precisa. Então as explicações estavam corretas, como a maioria dos usuários afirmou, validando por eles, que são os filhos locais de Stella Maris, em várias condições também. Então, porque o mar está sempre mudando, então eles usaram vários dias e validaram essa afirmação que eu fiz. E essas minhas referências eu acabei. O site eu postei mesmo, e aí dá para entrar agora. Eu quero Levi, né? Isso. Olha como é a diferença quando a gente constrói algo com paixão. Você apresentou com muita paixão isso que você criou. Né? Além de ser algo que resolve o problema, que é o foco da criação do TCC, né?
Dava para ver que você estava. É o que eu mais gosto, é o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Oi? É o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Depois de computação. Não. Não parece não. Não parece não. Então, cara, isso é importante. Quando a gente tem paixão, a gente desenvolve, o resultado é isso. Então, uma apresentação muito embasada, coerente. O trabalho está muito bem escrito. Tinha uma ressalva ali, mas aí Sheila me convenceu, mas eu encontrei aqui na folha 2 a palavra chamada sem lá. Só essa correção. Mas isso não impacta em nada na sua nota. Só isso. Já sabe que eu amo. Mas assim, seu trabalho trabalho escrito, uma coisa importante. Seu trabalho escrito conversa muito bem com a sua apresentação. Eu estava lendo por lá, vai ser um clipe. Então, parabéns, continue, leva à frente. E se você apresenta, né, e constrói algo com essa paixão, traz esses resultados, né, embasando cientificamente, deixa morrer aí. Sim. Pô, deixa levar à frente. Parabéns. Obrigado. Já contrataram para a gente expandir para as outras praias de Salvador e Compra. Orientador? O mercador está cheio e é importante. Uma coisa importante, porque o que o aluno traz na apresentação tem dentro do orientador. Né? Que a gente quase nunca comenta, porque não é necessário, mas isso é importante também, porque a evidência, a construção, Eu fico enchendo o saco dele. Mas isso é é importante. levei excelente trabalho, a gente, desde o início, o negócio ia dar certo, porque quando a gente faz algo com paixão, com amor, a gente não vai por obrigação, dá certo. E é isso que você fez. Eu acredito que a contribuição que eu dei foi mínima para que a coisa pudesse chegar no ápice que chegou. Pelo menos eu não vi nada aqui que eu pudesse apontar para uma possível correção. A aplicação em si, os ajustes que foram solicitados foram feitos. A gente viu aí que você trouxe uma aplicação funcional, de fato tem uma utilidade, né? A IA está ali diante do nível de surfista que tem, se adaptando ao linguajar daquele surfista que ainda não sabe todo o idioma do surf. Então foi uma das coisas que você focou em atender a necessidade do seu público, que são os surfistas, e até que conheceu o tornar surfista também. Parabéns. E a gente vai para frente para ter a nota máxima, se Deus permitir. Cleide, parabéns, né? Sua trajetória esse semestre, assim, a gente acabou testando, apesar de 2 anos, estando mais próximo, né? Porque o PCC acaba fazendo isso. Eu estava comentando aí com o Marcos, inclusive, fui quase a sua defensora, porque Marcos estava demais. Mas parabenizar o trabalho, parabenizar a sua persistência. E quando você trouxe a ideia, eu disse, não sei. Então, foi bacana, você teve uma que eu tinha dito no início. Isso fez também com que você buscasse agregar ali a sua ideia